Olá, pessoal. Vamos, então, dar início a mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar sobre os processos, né, e ferramentas da gerência de suprimentos, administração de serviços, tá ok? Vamos falar sobre engenharia simultânea. O que é engenharia simultânea, pessoal? Mais uma ferramenta para a gente. Envolve a participação de todas as áreas funcionais da empresa no desenvolvimento do projeto do produto e também da obra. Os clientes e os fornecedores são também envolvidos com os objetivos de reduzir prazos, os custos e os problemas de fabricação e comercialização. A engenharia simultânea trata muito, né, dessa participação de todos os fornecedores, então exige aí uma comunicação com os fornecedores, comunicação também com os clientes, né, que é de interesse dos clientes que sejam reduzidos, né, os prazos. Então, a engenharia simultânea trabalha muito isso, colocar na prática o envolvimento da participação das áreas funcionais da própria empresa e também botar aí para participar de todas as reuniões estratégicas que envolvem, né, os prazos, colocar fornecedores de materiais e fornecedores de serviços, para que haja essa parceria para redução de custos e redução de prazos e também de problemas, né, na fabricação e comercialização. Essa engenharia simultânea também pode ser observada por meio dessa imagem que a gente vê aqui, ó, na engenharia sequencial, que é o primeiro quadro, o primeiro bloco aqui, onde nós temos o planejamento. Depois do planejamento começa a concepção, depois da concepção o projeto, depois do projeto o detalhamento, depois do detalhamento começa a produção. E nós temos aqui uma linha de tempo. Quando a gente trabalha com engenharia simultânea, lá no planejamento, tá? A gente já fica trabalhando a seleção das tecnologias que serão utilizadas, quais são os métodos que serão utilizados, e a gente consegue adiantar um pouquinho a concepção durante ainda essa fase de planejamento, tá? A gente também consegue, durante a concepção, fazer o adiantamento da fase de projeto, né, já que estão todos inteirados, interagindo, né, nas informações, já temos todos os fornecedores que precisamos, já estamos conversando sobre prazos com fornecedores, já é elaborado ali o projeto e detalhamento, aquisição de ferramentas, e nós temos aí a redução de tempo. Ou seja, um tempo que eu teria de planejar, depois que terminar de planejar, fazer a concepção, depois o projeto, depois o detalhamento, aí a produção. No caso da engenharia simultânea, como estão todos interligados, eu consigo adiantar pequenas etapas que no final me traz uma redução de tempo, tá ok? Ainda tenho uma outra ferramenta que chama tecnologia de grupo. É uma filosofia de engenharia que vai identificar as similaridades físicas dos componentes, com roteiros de fabricação semelhantes, ou seja, vou agrupar em processos produtivos comuns. Exemplo, criação de procedimentos para projetos similares, microprocessos de controle de produção, aferição de equipamentos, treinamentos padrão. Então, como que eu faria isso? Tá? Como que nós faríamos isso dentro de uma construtora? Se eu tenho lá projetos similares, ou seja, se eu tenho uma obra que eu preciso fazer um tipo de execução, um tipo de serviço que vai ser padrão em todas as obras, eu posso criar procedimentos para eles com projetos similares, procedimento de treinamento das pessoas que sejam padronizados para que haja mais rapidez na execução desses processos, tá? Eu tenho lá microprocessos de controle de produção, então eu posso criar também formulários de verificação de serviços quando eles são iguais,
Então, se você vai fazer o mesmo tipo de pintura numa obra que você está hoje, vai utilizar o mesmo processo para fazer pintura numa obra daqui a 6 meses, a obra que vai começar ainda daqui a 6 meses já vai ter todos os processos de verificação já elaborados, todas as fichas de verificação elaboradas. Então, quanto maior a sua padronização de controle para projetos, né, e para processos que são similares, maior a probabilidade de você reduzir o prazo para entrega e também maior a probabilidade de você ter uma qualidade na execução do serviço, tá? Células de produção é uma outra técnica. São pequenas unidades de serviços com mecanismos de transporte e estoques intermediários entre elas. Então, visa também obter um melhor controle da qualidade. Por quê? Pois o defeito é muitas vezes detectado na própria estação. Então, são serviços, pequenas unidades de serviços que têm mecanismos de transporte e de estoques intermediários entre elas. Então, quando você tem lá num canteiro de obra, você precisa ter, por exemplo, a aquisição de vergas e contravergas para a sua obra. Então, ao invés de você já fazer ali na hora da execução da alvenaria, você já faz as unidades de serviço, produção de vergas e contravergas já identificadas com os tamanhos das janelas e já fica pronto e faz o controle da qualidade dessas peças para que sejam implementadas durante a execução da obra. Tá? Então, você já adianta o serviço de quem vai estar lá fazendo alvenaria, não para fazer a verga e contraverga, mas ela já vai chegar para essa equipe a verga e contraverga pronta que foi criada numa pequena unidade de serviço, onde eles já fizeram ali um monitoramento, já controlaram o concreto, traço certinho, e já vai pronto para a execução. Temos também essa ferramenta, desdobramento da função da qualidade, que a gente chama de QFD, por conta do nome dela que é em inglês, tá? Então, com o propósito, o próprio nome sugere, a qualidade ela é desdobrada em funções que primam por procedimentos objetivos em cada estágio do ciclo de desenvolvimento do produto, ou seja, da obra. Desde a pesquisa de mercado, planejamento, até a sua venda. Então, são várias etapas em que a equipe da qualidade vai controlando cada função até chegar na função final, que é o desenvolvimento da obra. Tem também a cofabricação, que é, no caso de um fornecedor que participa ativamente, envolvendo-se com as várias fases do projeto, como o seu planejamento, os custos, qualidade, pois possui a garantia de contratos de fornecimento a longo prazo. Representa o mais alto nível de relacionamento entre o cliente, ou seja, a construtora, e o fornecedor. Isso funciona muito bem, porque quando o fornecedor tem a garantia de que ele vai ser fornecedor por um longo prazo daquele cliente, daquela construtora, ele vai criar um vínculo. Então, por exemplo, se tem uma construtora lá que precisa de uma cerâmica que faça que tem esse tipo de relacionamento, que participe do planejamento, quando essa cerâmica faz essa fidelização, no caso, tem a garantia de fornecer, vamos colocar aí o tijolo para todas as obras dessa construtora, vale muito a pena para ela garantir esse serviço, que ela faça parte do planejamento, que ela faça parte das reuniões, dando sugestões, ajudando no controle do armazenamento, dicas de armazenamento desse material, dicas de transporte, ajudando também, apoiando no treinamento, mandando técnicos da cerâmica para fazer treinamento dos funcionários, do porquê não deixar os tijolos no solo, empilhados com uma altura maior que 2 metros, por que não fazer isso, como preservar esse produto. Ele vai ajudar tanto no treinamento, na qualificação dos funcionários da construtora, como também ele vai garantir que o tijolo que está sendo utilizado e que está chegando com qualidade na obra vai ser utilizado ainda com a preservação das suas qualidades e das suas capacidades técnicas, da sua resistência. Porque aí ele garante
que o seu material está sendo utilizado durante a execução e preservando todas as suas propriedades. Aí ele garante que ele tem, né, esse fornecimento, ou seja, ele tem essa fidelização com a construtora, e a construtora também consegue aí treinamentos, ensaios, né, treinamento dos seus funcionários, ensaios dos lotes, de uma forma mais acessível, e tem um bom relacionamento com o fornecedor, tá? Então, ele sempre vai estar informando com relação aos prazos, vai ter prioridade na hora de entrega dos lotes, vai ter prioridade nos treinamentos. Então, isso representa o mais alto nível de relacionamento entre a construtora, né, que é cliente, e o fornecedor. E aí nós temos uma técnica que é a técnica mais utilizada, sim, pelas construtoras, né? Que é a técnica do just in time. O que é isso, professora? Just in time. Então, é o gerenciamento da produção utilizando o mínimo de matéria-prima possível. Como assim, professora? Por que utilizar o mínimo de matéria-prima possível? A gente vai ver que ela requer um rígido controle de abastecimento. Então, a equipe que é da equipe de compras, suprimentos, que vai solicitar os equipamentos, os materiais, precisa ser bem gerenciada, ou seja, a administração desse serviço de contratação, de organização, de aquisição de materiais, de insumos, de suprimentos, precisa ter um rígido controle, tá? Então, esse sistema just-in-time tem como objetivo fundamental a melhoria contínua desse processo produtivo. Ou seja, a perseguição desses objetivos dá-se através de um mecanismo de redução dos estoques, os quais tendem a camuflar problemas. É o que a gente sempre vê. Obras que adquirem muito material e estocam muito material, acaba que aquele almoxarifado, se não for muito bem organizado, e se a equipe de administração do serviço do processo de compras e armazenamento de materiais não ficar em cima, não ficar ali controlando, esse volume, esse acúmulo de materiais e de suprimentos, que pode ter gerado um desconto para a construtora, pode dar um prejuízo, porque ela vai camuflar problemas. Ou seja, pode ter material ali atrás que vai ter o prazo de validade vai ser né, atingido e ninguém vai perceber. Pode ser que haja materiais que sejam pedidos em duplicidade, pode ser que esse material em né, estoque acabe ali sofrendo alguma ação de tempo, de intempéries. Então, tudo isso pode camuflar problemas que no início pode ter dado um desconto, um bom lucro, né, para a construtora na hora de solicitar esse material em alta quantidade, em grande quantidade, mas que, se ele permanecer na obra, pode ter aí sua vida útil, né, e sua qualidade danificada, no caso, a qualidade não seja atingida, a qualidade, ou perca a sua qualidade e as suas propriedades, desculpa, e perdendo essas propriedades, esse material não vai servir para nada. Então, por isso, pode camuflar problema e gerar desperdício, tá? Prejuízos também. Então, o objetivo fundamental é a melhoria contínua desse processo produtivo através da redução desses estoques, como a gente falou, os quais tendem a camuflar problemas. Então, ele vai levar aos melhores índices de qualidade, maior confiabilidade dos seus equipamentos e também dos fornecedores, maior flexibilidade de resposta, lotes menores e mais adequados à demanda do mercado. Então, esses lotes menores também vão poder ser melhores controlados. Ainda com os objetivos, os componentes e os métodos de trabalho são padronizados, né? Há cargas uniformes nas estações de trabalho, então eu não tenho uma carga grande que possa também prejudicar as estações de trabalho. As relações próximas com os fornecedores, então vai estar sempre interagindo com o fornecedor a questão de entrega e de prazo de entrega, qualidade alta e consistente. Os lotes são de pequenos tamanhos, então mais fácil de ser controlados e organizados no canteiro. Puxa o fluxo de materiais, a força de trabalho é flexível, a produção pode ser automatizada, a manutenção é preventiva e também os fluxos são organizados em linhas.
Então, o objetivo dessa filosofia é reduzir os estoques de modo que os problemas fiquem visíveis, como a gente já falou, e possam ser eliminados através de esforços concentrados e priorizados. Então, a gente tem aqui, ó, uma imagem que está bem didática para vocês entenderem. Imagina que isso aqui são os problemas, né? São refugos, quebras, longos tempos de preparação, pode ser também validade de produtos que já ocorreram. Então, se eu tenho esse nível, imagina que é o barquinho, tá? O barco um nível de água, se eu tenho um nível de água, ou seja, de estoque alto, eu não consigo ver os problemas que eu tenho ali. Se eu baixo esse nível de água para que esse barco fique um pouquinho mais para baixo, né, sendo que essa água representa o meu estoque, eu já começo a ver um pedaço, ou seja, um pedaço, uma parte do problema que eu preciso tratar. E se eu reduzo esse estoque, né, que é representado pela água, mais ainda, eu consigo ver mais ainda quais são os problemas que eu preciso tratar. Então, quando eu tenho um estoque muito alto, acontece muito refugo, quebra, longos tempos de preparação, falta de organização. Quanto maior o estoque, pior, né? Quanto maior o estoque, pior é o controle, ou seja, maior é a falta de controle que eu tenho, maior é a falta de identificação, eu não consigo identificar quando o estoque não almoxarifado é muito grande, é mais difícil de organizar, é mais difícil de usar quem chega né, primeiro para usar primeiro, é difícil o acesso, é difícil manusear, é mais fácil também eu ter produtos vencidos, é mais fácil eu ter produtos quebrados, a probabilidade de eu ter produtos que não vão ser mais não vão ser mais utilizados por conta de quebra, é maior também. Então, quanto maior o meu estoque, maior é o nível de problema que eu tenho se eu não tiver um controle bem feito, tá? Então, eu tenho aqui um exemplo do Just in Time da RMF Construtora. Eu peguei uma reportagem para vocês darem entenderem como que funciona isso dentro da construtora, tá? Então, eu tenho uma imagem aqui, é uma imagem da obra dessa construtora, a gente pode observar a organização, tá? A limpeza também, que não é comum para uma obra. Então, eu vou ler com vocês, a gente vai analisar junto esse caso dessa construtora RMF. Então, a RMF Construtora, ela usa o sistema Just in Time em todas as obras, tá? E o procedimento evita a necessidade de formação de estoques. Ela consegue utilizar uma área mais planejada do seu canteiro, tá? Então, ela oferece mais segurança contra roubos e ainda garante que o material esteja no canteiro na hora certa. O que acontece muito, que a gente vê essa questão de furto, a questão também de desperdício. A logística de suprimentos deve ter por objetivo garantir que os materiais e os serviços estejam no canteiro de obras no momento da sua utilização. Então, cuidando para que não haja paralisação dos trabalhos por falta de insumo. Então, o controle para que não falte esse material é diário. Um dos procedimentos da nossa construtora é não estocar materiais. Adotamos o sistema Just in Time em todas as obras, diz o engenheiro Zaidan, diretor da RFM Construtora. Ele explica que esta prática se justifica por uma questão de caixa e como medida de segurança para evitar roubo e assegurar a entrega do material de acordo com as necessidades da construção. Então, cada entrega, cada estoque reduzido, qualquer técnico, qualquer engenheiro, qualquer tecnólogo, observando a forma de organização daquele pequeno estoque, daquela pequena área de armazenamento de suprimentos, de materiais, vai poder conferir e vai poder analisar para que seja bem organizado. É mais fácil organizar um estoque menor do que um estoque maior, como a gente já falou. As compras agrupadas. Então, o diretor explica que a sua empresa constrói várias obras ao mesmo tempo e que procura comprar materiais e serviços em grupo,
Então, assim, o mesmo fornecedor que fornece tijolo para uma obra, concreto para uma obra, ele fornece para todas as obras, desde que ele respeite o sistema da construtora, tá? Então, quando eles serão utilizados mais ou menos na mesma época. Então, ele busca planejar a execução das suas obras em épocas próximas, para que essa distribuição de materiais seja de uma vez só. Então, por exemplo, se vamos precisar comprar vidros para as 3 obras em um período curto de tempo, 1 ou 2 meses, nós compramos para as 3 obras simultaneamente, organizando com um dos fornecedores o momento certo da entrega em cada uma. Então, ele já faz um pacote, provavelmente tem um ótimo desconto, onde esse pacote vai atender as 3 obras, e aí ele faz o planejamento da entrega desse material em cada uma, no momento certo da utilização de cada uma delas. No entanto, se uma construção vai usar um material em janeiro e a outra em setembro, a compra é feita isoladamente. Só agrupamos se for conveniente para o andamento dos trabalhos no canteiro. O diretor explica. Ainda os produtos básicos e itens diferenciados. A construtora tem atualmente 8 obras em andamento e 4 novos projetos localizados na capital paulista, em Santo André, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Volume que existe atuação eficiente do Departamento de Compras e Suprimentos. Segundo o diretor, sua empresa divide o setor de compras em 2 grandes grupos, os produtos básicos e os itens diferenciados. Por que há essa divisão? Porque os produtos básicos são aqueles que são utilizados comumente em todas as obras, e os itens diferenciados são aquelas especialidades, especificidades de cada obra, tá? Os pedidos de compra de materiais básicos, como louças, metais, portas, azulejos, chegam ao departamento de compras e suprimentos por meio de um programa de computador. O pessoal da obra requisita os materiais diretamente ao setor de compras, que faz as cotações, define a relação de fornecedores para cada item, avalia as propostas e efetua a compra. Ele observa. Dentro do segundo grupo, entram os serviços, como contratação de mão de obra, instalação elétrica, hidráulica, caixilhos, ar-condicionado e elevadores. Então, dividindo por grupos de básicos e especificidades, ele acaba programando a compra desses materiais e contratação desses insumos. Então, nesses casos, o diretor explica, o procedimento de compras é diferenciado. Como temos várias obras em andamento ao mesmo tempo, trabalhamos com um cronograma grande de suprimentos e contamos com o trabalho de um engenheiro especializado em cada item. Então, a gente pode observar que é a contratação de um engenheiro, provavelmente com os descontos que essa construtora tem, por conta da sua organização, ela consegue ter um técnico, né, um profissional, para coordenar cada área dessa. Então, esses engenheiros, eles definem o tipo e qualidade do insumo necessário, ou seja, a cada fase da obra. Então, eles avaliam e selecionam os fornecedores que atendem os requisitos exigidos e o coordenador da obra decide para quais fornecedores entre os selecionados irá encaminhar o pedido de compra. Depois desses procedimentos, as propostas são analisadas e, eventualmente, os fornecedores são visitados para avaliar se tem condições de cumprir o que oferecem. Só então é decidida a compra. Então, pessoal, a gente pode observar, deixa eu voltar aqui nessa construtora, RMF Construtora, ou RFM, desculpa, construtora, ela utiliza esse sistema Just in Time e ela prova que a organização de todo esse estoque é controlado de uma forma tão complexa, mas eles possuem várias vantagens. Vocês viram que para cada departamento de materiais, eles têm um profissional responsável. Para cada departamento de compras, eles analisam essa compra com os fornecedores, fazem as cotações, compram os materiais de forma conjunta, né, e programam a entrega para cada obra, não deixa que nenhum material falte durante a execução, e assim eles conseguem reduzir o tempo e só trabalham com o material que está na obra. Não fica aquele monte de
aquele estoque gigantesco, com materiais se perdendo, com materiais mal organizados, tá? Desorganizados, na verdade, que podem ser até não recomendados para uso. Então, a partir da utilização dessa nova técnica que eles implantaram, que é o just-in-time, eles conseguem ter aí um desempenho melhor nas suas obras, tá ok? É só um exemplo para vocês de como aplicar essa ferramenta. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula.